vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com vocês. Desde ontem eu tenho refletido sobre isso e hoje também pela manhã tenho refletido e gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre Salomão, o que Salomão nos deixou como exemplo, sendo que ele foi considerado um homem muitíssimo cheio de conhecimento lá naquela época no Oriente. E nós podemos ver essa história lá em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 34, onde Salomão fala sobre os animais. Que interessante, né? Salomão, ele fala sobre os animais, ele fala sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis. Se vocês tiverem curiosidade, vai lá em 1 Reis 4, de 29 até o versículo 34, vocês vão poder conferir o que Salomão fala sobre os animais. Mas eu vou me abster lá no livro de Provérbios. Eu vou para o livro de Provérbios. Provérbios é cheio de sabedoria para nós, onde nós podemos aplicar para o nosso dia a dia. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia aí na sua casa ou a refletir sobre o livro de Provérbios, sobre o que eu vou falar. É somente um versículo, o texto ele é grande, Provérbios 6, nós vamos até do versículo 6 até o versículo 11, ele fala sobre um assunto. Você já deve estar imaginando, né? Não, se vocês conhecem a palavra de Deus, leem, né? Nesse período da quarentena estão lendo a palavra de Deus, Provérbios. Quem já leu Provérbios deve imaginar sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre a formiga, o que a formiga tem a nos ensinar, a falar para nós. E eu vou me abster, como eu disse, somente no versículo 6. O versículo 6 de Provérbios 5 diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Olha que interessante, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o que nós podemos tirar desse pequeno trecho, pequeno versículo para a nossa vida, para os nossos dias? Nós podemos observar que os pequenos animais, eles transmitem para nós mais ensinamentos do que os grandes animais. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, nós podemos ver isso, principalmente no livro de Provérbios. Nós vamos observar isso, que ele tira dos pequenos animais grandes ensinamentos. E aí começa com a formiga. O que nós podemos aprender com a formiga? A formiga, ela se destaca pelo seu trabalho, por ensinar o homem ao trabalho, a trabalhar, a não ser um preguiçoso ou a deixar de ser preguiçoso, né? Deixar de ser preguiçoso, não ser e deixar de ser preguiçoso. E nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aprender com a formiga? O que a formiga nos ensina? E aí eu me recordei de um tempo, que eu estava na praia, e aí nós observamos, eu junto com as crianças, descobrimos que as formigas estavam caminhando ali na trilha. E nós ficamos observando de onde elas estavam vindo e para onde elas estavam indo. E aí eu peguei meu celular e comecei a filmar as formigas. E aí fomos seguindo e observamos que elas estavam enfrentando até obstáculos para irem aonde elas estavam desejando, para o seu destino. E ficamos admirados. Todas com um pedacinho de folha, algumas com folhas maiores,
outras com folhas pequenas, mas estavam todas ali seguindo a fila. Todas, uma atrás da outra. Podemos entender através desse fato, delas estarem uma atrás da outra, a questão da disciplina. Olha que interessante, a disciplina, uma atrás da outra. Só que há uma coisa interessante, entre as formigas não existe um líder. Não tem uma liderança, uma que manda, um que é o chefe, uma que é a chefe, não. Elas trabalham em equipe. Olha que questão interessante, a disciplina e não tem uma liderança. Todas trabalham ali juntas no mesmo propósito, com o mesmo propósito. E podemos aprender com a formiga a questão da união. A união. Juntas no mesmo propósito, a disciplina, não faz acepção de quem é melhor do que a outra, todas são importantes, não é aquela que está carregando a folha maior, que é mais importante, que é mais útil do que aquela que está com a folha menor, mas que todas são importantes, todas são úteis naquele trabalho, naquela função ali que elas estão desenvolvendo. Naquele objetivo, elas têm um objetivo, elas têm um foco. Elas têm um foco aonde elas querem chegar e todas vão. Que lindo, né? E nós podemos encontrar uma história, uma fábula que fala sobre a formiga, que elas trabalham no verão para no inverno elas não trabalharem. E aí na fábula fala sobre a cigarra, aquela comparação ali, né, da cigarra com a formiga, onde a cigarra está cantando o tempo todo, não se preocupa com o dia de amanhã. E a formiga ali trabalhando no seu propósito e juntas com o mesmo objetivo e elas vão trabalhando. Por que elas trabalham no verão e não no inverno? Porque no inverno é o frio, no inverno tem o vento, no inverno tem chuva. E para a formiga, uma gota de água, um pingo de água, um pingo de chuva é considerado como se fosse uma tromba de água, como se fosse uma tromba de água para elas. Olha que interessante, quantas coisas nós podemos aprender com a formiga. Podemos aprender muitas coisas, mas eu quero me abster a essas questões que eu falei, esses itens que eu citei. A questão da disciplina, da perseverança, da união entre elas, de não se importar com as dificuldades, com os obstáculos que elas estão enfrentando ali no meio do caminho. A gente não conseguiu, voltando lá ao vídeo com as crianças, nós não conseguimos descobrir de onde elas estavam vindo e para onde elas estavam indo. Nós não conseguimos descobrir, mas ficamos ali filmando e observamos que umas estavam com folhas grandes e outras com folhas pequenas, mas todas seguindo ali a fila, ninguém olhando para trás, parando no meio do caminho, mas todas indo em direção ao que elas estavam desejando. E aí, que personagem da Bíblia nós podemos pegar para nós como ensinamento de trabalho? Não poderia ser outro, a não ser Jesus. Poderíamos citar outros exemplos, como eu já contei a história aqui para vocês, dos pescadores. Mas eu não poderia deixar de citar Jesus, nosso grande mestre. O mestre da disciplina, o mestre da perseverança, o mestre que nunca fez acepção de pessoas, o mestre que sempre promoveu a união, um mestre em todos os sentidos. E eu gostaria de deixar para vocês essa passagem que fala sobre Jesus, que está lá em João 5, versículo 17, onde Jesus está falando para os judeus. É sobre a cura do paralítico.
E eles estavam questionando Jesus sobre o trabalho ao sábado. E Jesus responde para eles. Mas ele lhes disse, Jesus disse para os judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não deixa de trabalhar. Ele não descansa. Ele está sempre trabalhando. Lembre-se disso, que Jesus está sempre trabalhando. Não sei o que você está enfrentando, as adversidades da vida, estamos passando por um período complexo, difícil, mas que podemos tirar grandes lições para nossas vidas, no lugar de nós ficarmos reclamando, murmurando, mas que possamos confiar no nosso Mestre, que trabalha a nosso favor, que está conosco, que não nos abandona, e que possamos pegar o ensinamento da formiga. Leia a Bíblia. Convido você a ler a Bíblia, a não ficar tanto tempo nas redes sociais, mas vai buscar conhecimento, força na palavra do nosso Deus, perseverar, a união. Nesse momento que estamos todos juntos em família, que possamos buscar a união, que possamos buscar perseverar, não murmurar. Não importa o que está acontecendo, Deus está conosco, Deus está trabalhando, Deus não descansa. É essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. E que Deus continue me abençoando e abençoando a vida de todos vocês. Um forte abraço para todos vocês.